Olá, caro aluno, sou o professor Magno Gomes e esta é a nossa última aula da disciplina de microeconomia. E nesta aula vamos estar tratando aí das estruturas ou das principais estruturas de mercados, ok? Bom, para quem está acompanhando então nosso canal de comunicação via Skype, o endereço aí vai estar na tela, né? Do Skype. E agora, também vai estar ali o canal vai ser freitas3.tutel@croton.com.br, tá? Então esse é o canal para quem está acompanhando via Skype. E agora tem uma novidade, né? Nem tão novidade assim, que é para você acessar o livro de uma maneira mais fácil através do app, né? Para você estiver aí no ônibus, no seu celular, podendo estar acompanhando, né, com a leitura do seu livro. Então acompanha comigo na câmera de documentos, né, para mostrar aí como que é fácil encontrar o seu manual. Então vamos supor que você está ali, né, entediado no trânsito, né, o ônibus pode estar parado, você não tem o que fazer, você vai lá no seu app, no Saber, né? É só acessar e depois aqui na lupa, né? Você vai e já pode digitar aí e buscar o livro. Por exemplo, o nosso manual vai estar como KLS, se eu não me engano, espaço, tracinho, espaço, micro, acho que só micro já vai buscar, né? Aí é só você dar um buscar que ele vai, né, automaticamente aí encontrar o nosso manual, né? Então temos ali, ó, os livros de micros, né? Não só micro, mas de toda a disciplina de economia. De micro vai estar mais aqui embaixo, ó, microeconomia. Então você seleciona ele, aí ele carrega, né? Vai carregar todas ali as unidades. Então lembrando que temos aqui a unidade 1, unidade 2, né? Unidade 3. E esta aula, né, que é finalizando a nossa disciplina, é o quê? É a da unidade 4, certo? Então, temos aqui ó, a unidade 4 do nosso livro e vamos iniciar na seção 1. Então, você vai ver aqui que o livro já vai abrir, né? Você pode rolar e começar a sua leitura aí nos tempos, né? Nos tempos ociosos, vamos dizer assim, para ir adiantando, né? Para ir lendo o manual, porque lembra que a aula, né, é apenas uma parte da disciplina. Então, a leitura do livro é de fundamental importância, perfeito? Também a leitura dos manuais pré-aulas, que é muito importante para que você possa estar acompanhando aí, né, a nossa disciplina, porque, como você já sabe, ela é pautada na resolução prática de situações e problemas, perfeito? Bom, sendo assim, então, a nossa disciplina então vai tratar das estruturas de mercado. Inicialmente, eu vou falar da concorrência perfeita, depois da estrutura de oligopólio, monopólio e concorrência monopolística. Vamos agora, então, à unidade, né? A nossa unidade 4, ao convite ao estudo. Então, nessa última aula, vamos falar particularmente das estruturas de mercado e, ao final dela, vamos estar falando também um pouco sobre a teoria dos jogos. Então, temos aqui ó, a estrutura de mercado, concorrência perfeita, né? Depois temos o oligopólio. O oposto do oligopólio vai ser o oligopsônio, que daí vocês vão ter que acompanhar aí no livro, né, para analisar ele. O monopólio, né, que é as mais recorrentes, as estruturas mais recorrentes. O oposto do monopólio vai ser ali o monopsônio, também vai estar ali no seu manual, perfeito? E por fim vamos falar aí da concorrência monopolística. De que forma então que é abordada essas estruturas de mercado? Né? A ideia vai ser sempre aí baseado no quê? No grau de concorrência de cada uma. Por exemplo, a estrutura que apresenta maior concorrência, né? E concorrência na economia sempre é bom, né? Principalmente para os consumidores, porque você vai ter um preço mais justo, né? E vai ter uma maior fornecimento ou oferta de produtos e mercadorias. Então, na escala de maior grau de concorrência, em primeiro temos aqui o quê? A concorrência perfeita, né? Depois, o segundo, né? Segunda estrutura que apresenta maior grau de concorrência é a concorrência monopolística. Temos aqui a segunda. E por terceiro, vamos ter aqui quem? O oligopólio, né? Então, o oligopólio é a terceira aí, estrutura de mercado com grau
de concorrência. E, por fim, temos ali apresenta o menor grau de concorrência, que de fato é o monopólio, onde vai se caracterizar aqui por ter apenas uma empresa que produz um produto que não tem substituto próximo e assim vai. Então, para a gente estudar todas essas estruturas, vamos estar aí embasando no quê, né? Ou respaldado ali no caso da Holding Wide. Então, ela é uma empresa, né? É uma holding. Então, o que são holdings? As holdings são sociedades que têm participação acionária de forma majoritária em outras empresas, né? Ou seja, são empresas que possuem a maioria das ações de outras empresas. Então, ela tem o poder administrativo, o poder de tomada de decisão, né, dessas empresas, porque ela é a maior acionária delas. Então, ela é detentora aqui da maioria das ações de uma outra empresa, da ABC Agrícola, onde vai ter aqui o senhor Juan, né, como gerente de operações. Essa vai ser aí a nossa primeira situação, problema, né? E para isso é o que? É importante a gente ter alguns conhecimentos prévios, como de praxe. Quais são eles? Que você tenha então já noção, né, que você já tem, óbvio, né, equações de primeiro grau, equações de segundo grau, sistema de equações, análise e representação gráfica, que já vimos bastante, principalmente em microeconomia, né? Noções de raciocínio lógico, conhecimento de mercado, conceitos de mercado, né? O que é mercado e assim sendo. E depois a ideia de maximização de lucro, que já vimos também em uma das nossas aulas da disciplina de microeconomia. Tá? Então, para essa aula, é necessário que tenhas então, esses conhecimentos prévios. Então, né, por trás dessa primeira problemática que vamos estar trabalhando, vai ter então essa empresa ABC, tá? Que logo mais vou chamar a nossa situação problema. Já adiantando, ela está com não um problema, né, um problema bom, vamos dizer assim, onde tem um lucro extraordinário e ele vai querer saber se esse lucro se mantém ao longo do tempo. Porém, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa holding aqui, Wide. Então, acaba de se tornar então a dona da maioria das ações de uma empresa brasileira do ramo agrícola, esta por si denominada de ABC Agrícola, né? De acordo então com os relatórios financeiros analisados né, pelo senhor Juan, as fazendas vão produzir o quê? Hortaliças e estão alcançando lucros acima do normal, né, os chamados de lucros extraordinários. E o que seria lucros extraordinários? Seria já o lucro desejado que o empresário ele deseja, somado àquele custo de oportunidade, né? Esse aí seria o lucro normal. Então, tudo acima desse lucro é chamado de lucro extraordinário ou acima do normal. Beleza? E daí qual que vai ser, então, a inquietação desse gestor, do Juan, né? Então, esta lucratividade tem chamado o quê? A atenção de outras propriedades agrícolas que querem entrar nesse mercado, sabendo que o segmento de hortaliças faz parte de uma estrutura de mercado, olha só, chamada de concorrência perfeita. Então, a empresa ABC, ela está inserida dentro de uma estrutura de mercado denominada de concorrência perfeita. E o que está acontecendo aqui? A inquietação do senhor Juan. Então, imagine lá que a empresa ABC, ela tem esse talhão aqui de terra, né? Ela está plantando lá, por exemplo, alface. E tem ali umas outras empresas, né, que tem ali suas terras também. Então, aqui toda a ABC está plantando alface. Ok? Porém, essa aqui, ela planta alface, mas também planta soja. Né? Então, se essa empresa B aqui, né, colocar aqui, chamar de A, nossa empresa ABC, se ela observa que a empresa A está tendo lucros maiores, né, um lucro maior do que a de mercado, ou seja, um lucro acima do normal, o que ela vai fazer no segundo momento? Ela vai deixar de plantar soja, usar um pedaço da terra que antes era plantada a soja e plantar alface, por exemplo. Porque este produto, o alface, está dando o quê? Maior lucratividade para a empresa ABC. Né? E como a empresa B também quer ter um lucro maior, ela vai entrar no mercado o quê? Produzindo o mesmo produto. Mas o que pode acontecer no longo prazo? A gente aprendeu que quanto maior a oferta, menor o preço. E quanto menor o preço, menor a margem de lucro. E assim, então, a lucratividade
pode ser que não se mantenha no longo prazo. E isso daí é um pouco o desafio que eu e você temos que ajudar o senhor Juan a detectar, né? Então, será que esse lucro acima do normal irá permanecer ao longo do tempo, ou isso é apenas uma situação momentânea? A estrutura de concorrência perfeita traz possibilidades de as empresas que formam sustentarem esse lucro extraordinário? Então, essa é a inquietação do senhor Juan, né, onde aí eu e você vamos ajudá-lo a encarar esse problema aí e encontrar a melhor solução. Então, para isso, eu chamo a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bom, como vimos ali já a inquietação do senhor Juan, é que a empresa ela vai estar apresentando lucros extraordinários e ele quer saber se esse lucro vai se manter ao longo do tempo. Então vamos aí à nossa situação problema. Então na SP1, né, primeiro desafio aí é como ocorre a obtenção de lucro extraordinário no mercado competitivo, como identificar que em uma situação de concorrência perfeita ocorre o ingresso desse tipo de empreendimento no mercado, né? Esse é o nosso desafio. E aí o principal deles é o quê? Sob a ótica dos produtores, os mercados têm as suas estruturas compostas por 3 variáveis fundamentais, tá? Então as principais, né, entre outras, são essas, onde será comparada todas as estruturas de mercados que vamos estudar hoje. Quais são? Em relação ao número de firmas, então a concorrência perfeita tem uma característica, o oligopólio tem uma característica, o monopólio tem outra e o concorrência monopolística outra também, em termos de números de empresas, de firmas. E na concorrência perfeita, a característica dela é qual? Muitas empresas, né? Ou seja, vai ter muitas empresas na estrutura de concorrência perfeita e também muitos compradores, tá? Ou seja, muitos demandantes e muitos ofertantes. No que tange a diferenciação de produto, cada estrutura de mercado vai ter a sua característica também com relação à diferenciação do produto. E na concorrência perfeita, uma das características do produto é que ele vai ser homogêneo, vai ser igual, né? Não tem muita diferença você comprar na loja do seu Mané ou na loja do seu João, da Dona Maria, é tudo a mesma coisa, ok? E também quanto à existência de barreiras para a entrada de novas empresas. Ou seja, nesta estrutura é muito fácil que qualquer empresa possa estar entrando em um determinado setor e também possa estar saindo dele da mesma maneira. Perfeito? Bom, então como mencionei, o que eu quero que você entenda é as características de cada uma das estruturas que serão abordadas hoje. E a nossa primeira estrutura é a de concorrência perfeita. Tranquilo? Então vamos ao quadro, então, observar algumas de suas características. Então temos aqui novamente, repetindo, em relação às firmas, a quantidade de firmas, de empresas. Então existe o quê? Um grande número de compradores e vendedores, né? Ou seja, então existe um grande número de empresas e também
um grande número de demandantes, dos agentes, das famílias, nós. Perfeito? Com relação aos produtos, eles são, olha só, homogêneos, ou seja, não existe diferenciação entre os produtos na concorrência perfeita. Eles são bem similares, iguais, homogêneos. Tá? Com relação à mobilidade, ou seja, é livre a mobilidade de empresas, ou de outra forma, é inexistente as barreiras à entrada. Então, qualquer empresa pode sair e entrar de qualquer setor quando assim desejar. Perfeito? E também temos a simetria. Olhe bem, a simetria de informações ou transparência de informação. O que quer dizer isso, professor? Que qualquer empresa ela tem fácil acesso, né, a todas as informações de mercado, tá? Então, a empresa ela tem a mesma informação de tecnologia, de modo de produção. Então, todas essas informações de custo, de lucro, então todas essas informações é de fácil acesso na estrutura de concorrência perfeita. Maravilha? Bom, então vamos dando continuidade aí à nossa aula. Na relação aqui da problematização ainda, né, da situação problema 1, então as firmas que compõem o mercado de concorrência perfeita, elas são muito importantes isso, guarde no seu coração. Se o seu coração estiver cheio de amor, guarde no seu rim, no seu fígado, mas guarde em qualquer lugar. Elas são o quê? Price takers, ou melhor, tomadoras de preços. Precisam copiar o preço de equilíbrio de mercado. Ou seja, dizendo de outra forma, elas precisam estar de olho no preço dos seus concorrentes, a fim de sempre poderem competir com eles e assim gerir os seus custos, buscando sempre reduzi-lo. Então, vai buscar sempre, né, a redução dos seus custos. Professor, mas o que quer dizer, então, que as empresas são tomadoras de preços, né? E nós também, como consumidores, somos tomadores dos preços. Quero dizer o seguinte, que nem na estrutura de concorrência perfeita, nenhum agente, seja empresa ou seja consumidor, de forma individual, não tem nenhum poder sobre a quantidade demandada ou ofertada, muito menos sobre os preços. A gente não consegue, de maneira sozinho ou isolado, influenciar na determinação dos preços, ok? Ou também na quantidade ofertada na economia. Vamos ver isso graficamente. Então, graficamente, podemos observar o seguinte. Aqui no gráfico A, temos, né, a relação de mercado, tá? Equilíbrio de mercado. Então, já aprendemos que aqui é a nossa curva de oferta, né? Na inversa ali é a nossa demanda em relação ao preço. E esse equilíbrio aqui, né, é quando temos o preço de equilíbrio. Agora, olhe a curva de oferta, né, de margarina ali do seu João, da empresa do seu João. O que está dizendo aqui? A curva de oferta segue a mesma relação, tá? Aqui ela é linearmente, né? Aqui ela quase uma logarítmica ali, mas é só a representação. Não tem diferenciação, não. A tendência é a mesma, né? Ela é positiva, ou seja, tem uma relação direta com o preço. Porém, a de demanda, que é essa tracejada, o que está dizendo? Ela é horizontal, né? Perfeitamente horizontal. Ou seja, na concorrência perfeita, se a empresa do seu João ele quisesse cobrar um preço acima do equilíbrio, ele não venderia nada. Todo o seu estoque ficaria lá parado, não conseguiria vender nada. Porém, também, se ele colocasse pouca coisa abaixo do equilíbrio ali, ele venderia tudo. Mas por que ele não faz isso? Porque ele estaria tendo ali prejuízo ou deixando de ter um maior lucro vendendo ao preço de equilíbrio. Então, essa é a relação. Por isso que diz que a empresa, de forma individual, do senhor João, não consegue, de maneira isolada, influenciar os preços ou, muito menos, a quantidade. Tranquilo? E agora, para a gente ter uma ideia, antes de resolver a situação problema, o que acontece ali, voltando na nossa SP1, na nossa situação problema, que é o nosso objetivo de ajudar o senhor Juan com o seu problema? O que vai acontecer? Então, imagine que aqui, ó, inicialmente, né, ele vende lá o preço do nosso exemplo do alface lá na P1 e ele vai vender a quantidade Q1, tá? Porém, o seu vizinho ali, o outro agricultor, ele está vendo que o senhor, né, que a fazenda ABC lá
está dando lucros extraordinários, ou seja, um lucro muito acima do normal, né? Se o normal, por exemplo, é 15 no mercado ao ano, a empresa está ganhando 40 ao ano, né? E aí o que acontece? Os vizinhos vão ver essa oportunidade e vão todos eles começarem a ofertar o quê? Também alface. E a gente aprendeu. Se você mantém o mesmo preço, né? E agora você tem mais empresas produzindo um produto, o que acontece com a curva da oferta? Ela desloca para a direita, né? Então vem aqui para oferta 2. Então, jogando mais produto no mercado, o que acontece com o preço? Aprendemos o seguinte: se a demanda, as preferências não se alterou, o preço de equilíbrio vai ser menor, vai ser em P2, né? Um novo equilíbrio. Então, você vai ter um preço menor e, obviamente, uma quantidade maior aí demandada e ofertada, né, nesse preço 2. Ou seja, no longo prazo, o que acontece com os lucros extraordinários na concorrência perfeita? Eles tendem a voltar aí ao normal, né? Então, como você tem uma maior produção, jogando mais produto na economia, os preços vão baixar e aquela margem de preço e custo unitário, você tem a margem de lucro, vai acabar sendo menor, ou seja, convergindo para o lucro normal na concorrência perfeita. Tranquilo? Então, com essas informações, agora eu e você estamos capacitados a ajudar o senhor Juan com a sua situação, problema. Vamos lá. Então, resolvendo aqui a nossa ESP, temos a seguinte relação, a seguinte informação. Então, a holding White não terá como manter os lucros extraordinários no segmento de hortaliças. Por causa do quê? Dos seguintes motivos. Trata-se de um mercado atomizado, então guarde bem essa palavra, né? Se aparecer lá na sua avaliação, não se assuste. Atomizado significa igual átomo, né? Existe grande quantidade, um monte. Então, existe outros fornecedores em grande quantidade, né? Então, é um mercado atomizado, existe grande número de empresas e grande número de compradores, é isso que significa. 2, nessa estrutura de mercado, né, existe a transparência de informações, ou seja, o vizinho lá que estava também querendo plantar alface sabe como que a empresa ABC produzia, sabe quais ferramentas que utilizava, ou seja, os custos e preços são de fácil informação. E a principal delas é qual? Não havia barreiras a ingressar com investimento nesse mercado. Então, se a outra empresa quisesse entrar, produzir alface, ela poderia estar produzindo de maneira muito fácil, ninguém ia impor barreiras aos seus investimentos. Perfeito? Então, essa é a característica da concorrência perfeita, guarde ela. Em questão de número de empresas, muitas empresas. Relação ao produto homogêneo. Relação aos preços, os preços são rígidos, ou seja, elas são tomadoras de preços, né? Elas não são formuladoras. Tranquilo? Enquanto aí ao ingresso de novas empresas não existe barreiras. Guardem bem isso, né? Que é muito importante. Os principais conceitos que eu quero que você aprenda nesta aula, essas características das estruturas de mercado. Tranquilo? Então agora vamos chamar a nossa segunda situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, fechamos então a estrutura de concorrência perfeita. Nessa nova situação-problema, vamos ter aí uma estrutura do quê? Uma estrutura de oligopólio, né? Então, nessa estrutura, onde tem uma quantidade menor de empresas, né? E também os produtos podem ser homogêneos, mas também já podem ser diferenciados. Vamos ver com maior detalhes, então, acompanhando o quê? A nossa situação-problema. Vamos ao quadro. Então, na nossa segunda SP, né, da holding, aqui então a holding White, ela detém agora a maioria das ações da empresa Lactus.
que trabalha na produção de leite longa-vida. Tá? Essa empresa, então, domina o mercado junto com outras, olha só, com outras 7 grandes empresas, que também é fabricante de leite. Tá? Então, além de existirem aí algumas outras produtoras, porém menores, que não influenciam aí no mercado. Então, é sabido que, né, temos aqui a estrutura de mercado de oligopólio ou mercado oligopolístico nesta questão. E qual que é a inquietação aí, então, do gerente da Wides, né? Então, a Wides, ela precisa tomar uma decisão de forma estratégica no tocante aí aos preços do leite longa-vida, pois ela pretende ampliar o seu lucro da Lactos para atender a exigência dos outros acionistas. Por isso, a Wides Expansion estuda a possibilidade de reduzir os preços do leite para ganhar mais espaço entre o público consumidor, né? E se você está atento, você já vai lembrar do quê? De um conceito estudado na nossa lá última aula. Falar, professor, mas ela só vai poder fazer isso se caso o leite for um produto elástico, né? Se ele tiver respostas maiores em relação a variações no preço. Perfeito. Mas na economia ela é muito dinâmica. Essa é apenas um dos indicadores que faz essa relação. Outra também é a estrutura de mercado. Será que, pelo fato dela estar no oligopólio, compensa para ela entrar nessa questão de preços? Né? Será que ela compensa baixar o preço? E as suas outras 7 concorrentes? Quais serão as respostas dessas concorrentes? Essa é a principal questão quando você se trata, ou você é um gestor, ou é um gerente, ou trabalha numa empresa que está nesse ramo de oligopólio, onde tem poucas empresas que controlam determinado segmento. Então vamos ao quadro para mais informações e algumas características. Então temos aqui, ó, mas será que essa estratégia é a mais adequada? Será que a Wides Expansion poderia pensar em uma outra estratégia de preços para o leite longa-vida produzido pela Lactos? Será que ela está tomando a melhor estratégia nesse sentido? Então vamos ver as principais características dessa estrutura em relação ao quê? Ao mesmo que foi visto ali na concorrência perfeita, tá? Em relação ao produto, em relação aos preços e tudo mais. Então, na sequência aqui, vamos ter o quê? A principal definição de oligopólio primeiro. O que é oligopólio? Vem lá do grego, oligos, né, que significa pouco, e pólen, que vai significar, né, da mesma origem grega também, significar de vender. Ou seja, tão logo, oligopólio é a estrutura onde há poucos vendedores. Logo, existe poucas empresas. E quais são, então, as suas características em relação ao produto? Então, já vimos. Característica em relação à quantidade de empresas. Pouca quantidade de empresas ofertando produtos. E esses produtos, como eles são, né? Eles vão ser. Então, no oligopólio pode ser puro ou diferenciado, tá? Ele é puro quando o oligopolista oferece o mesmo produto homogêneo, né? Vamos dizer assim, ou seja, o mesmo produto. A indústria, por exemplo, de alumínio, cobre, aço, ou seja, o mineral ali, né, a matéria-prima, o aço é aço em qualquer, né, de qualquer empresa, mas como só tem poucas empresas, 7 a 8 empresas, né, o produto é o mesmo. Mas, ou seja, é um oligopólio porque tem poucas empresas, porém ele é puro porque ele vende o quê? Um produto homogêneo, um produto igual. Caso os produtos sejam heterogêneos ou diferenciados, como características diferentes relacionadas ao seu tamanho, né, ao sabor, marca, né, peso, etc., teremos o oligopólio que chamamos de diferenciado. Por exemplo, temos aqui, qual é um exemplo de oligopólio? A indústria de automóveis, né? Diferenciado. Então tem lá a Fiat, a Ford, a Volkswagen, né, a Chevrolet. Então você vai ver que são poucas, né? Não é igual um açougue, característica de concorrência perfeita, que tem em qualquer esquina. Então são poucas empresas, grandes empresas, é óbvio, né, que produzem o quê? O mesmo produto não, mas produto similar, que tem a mesma finalidade, porém diferenciados, né?
Então, entra aqui no nosso exemplo de oligopólio, né, o setor automobilístico, ali, o setor do automóveis. Professor, beleza, eu já sei então que o oligopólio é poucas empresas, o produto ele pode ser diferenciado ou pode ser homogêneo, igual, mas em relação então à inserção, né? Em relação à inserção no mercado, embora o oligopólio seja livre entrada de novas empresas, normalmente apresenta, ou seja, existe barreiras que favorecem essa concentração de mercados. Tais barreiras estão relacionadas à proteção de patentes. Então, quais são as formas, por que surge essa estrutura de oligopólio se é ruim para a economia, professor? Porque vai existir o quê? As proteções legais, vamos dizer assim, a patente, quando você desenvolve algum produto novo, você vai lá, patentia lá e só você tem ali, né, só você pode explorar esse produto ou só você pode produzir e caso alguém faça, está pirateando, aí dá multa, toda aquela coisa. Então, quando tem patentes, por exemplo, um ramo que a gente deu exemplo lá da empresa ABC na agricultura, é as empresas de defensivos e sementes, né? Você vai ter poucas empresas ali que vendem esses produtos. E quando uma dessas empresas desenvolve, através de pesquisa e desenvolvimento, né, um agrotóxico, né, um defensivo ali, vamos dizer assim, né, só ele pode estar produzindo e aí ele tem esse poder aí. Controle de insumos estratégicos e economia de escalas. Quando a empresa é muito grande e não compensa para nenhuma outra empresa estar entrando, porque seria necessário o quê? Grandes investimentos, volumosos, né? E o retorno seria demorado aí, mais de longo prazo. Então, essa é a questão que se tem no oligopólio, tá? E qual que é a questão, então, em relação ao preço, professor? Você já falou que é poucas empresas, produtos podem ser homogêneos ou diferenciados, existem barreiras, porque o oligopólio, as empresas, elas vão se organizar de tal forma que elas não vão permitir que outras empresas entrem no mercado. Por que ela não quer que outras empresas entrem no mercado? Para ela não dividir a fatia de mercado. E poucas empresas ficam fácil, então, na determinação de preço. Ou seja, essas empresas ela têm um certo poder na estrutura, na formulação de preço. O preço ele vai ser normalmente acima do equilíbrio, porque elas vão ter sempre um maior lucro. Acompanhe comigo no quadro. Aqui no caso de acordos, vai existir duas formas ou dois tipos de acordo nessa estrutura de mercado. Os acordos explícitos, vamos dizer assim, né, que é o que não pode, é onde as empresas, por exemplo, esses 8 diretores, gestores, sentariam numa mesa e acordariam a quantidade de produtos ali a ser ofertado, né? E os preços a ser determinados. Isso não pode, porque isso vai caracterizar o quê? Um cartel. E cartel é crime, tá? Então, o cartel consiste em uma organização formal, né, também pode ser informal, na qual os produtores combinam as ações das respectivas empresas oligopolistas para a determinação de preços e níveis de produção, sendo que nem todos os produtores de um determinado setor são integrantes do cartel. Tá? Essa definição está lá no PINDIC 2010. Então, segundo a lei brasileira, é terminantemente caracterizada como crime o cartel. Tá? Então, vai existir lá os órgãos reguladores, né, para que não deixe isso acontecer, que é o caso lá do Conselho Administrativo de Defesa e Economia, né, o nosso famoso CAD, né, ele que vai zelar aí pela concorrência de mercado, né? Então, o CAD vai sempre ficar ali fiscalizar para que não deixar essas empresas entrem nessas, montem essas estruturas, né, ou essas formas, os cartéis, essas combinações, tá? Mas pode haver o quê? Pode haver uma outra relação, que é a ideia de empresas que pode determinar o preço devido a uma empresa ser muito grande. No que a gente diz na estrutura oligopolista, a empresa líder, ou seja, então ela vai determinar o seu preço acima do equilíbrio e as outras vão seguir, acompanhar o seu preço. Aí vamos dizer que nessa estrutura existem as empresas líderes e aí temos também as suas seguidoras, tá? Então ela não vai sentar na mesa, não vai fazer complô, cartel nenhum, mas ela vai sempre determinar o quê? A quantidade e o seu preço primeiro. Aí as outras menores vão acompanhar o preço e vão usar o quê? A quantidade que não é atingida por ela, né? A demanda que não é atingida
ou seja, que não é suprida pela líder, aí essas empresas elas vão ofertar essas quantidades que está sobrando aí na economia. Tranquilo? Bom, visto essa relação, conseguimos agora então também ajudar aí a responder a nossa segunda SP. Vamos ao quadro. Solucionando aqui a nossa segunda situação problema, então a holding White, né, não deve entrar em quê? Em competição de preços no mercado de leite longa-vida, pois a estrutura oligopolista, a competição via preços mais baixos pode fazer prejuízos para todos os setores. Por que, professor, prejuízo? Porque lembra que eu mencionei que no oligopólio temos o preço aqui de equilíbrio. No oligopólio o preço vai estar acima do equilíbrio, né? E isso é bom para quem? Isso é muito bom para as empresas, porque é um preço maior, uma margem de lucro maior, né? Então você tem essa relação. Se você começa a entrar numa guerra de preço, eu vou baixar o meu preço, aí a minha concorrente vai baixar também, eu vou na sequência reduzir mais um pouco, ela vai reduzir mais um pouco, e esse preço vai reduzindo, até que ele volta ao equilíbrio praticamente de concorrência perfeita aí. Então, logo, entrar em estratégia de competição de preços na estrutura de oligopólio é um tiro no pé, né? Não compensa. Então, a wide expansion deve focar em suas ações e estratégias, né, extras preços, como, ou seja, além, não com preço, né, ou em outras coisas, como propaganda, né, instrumentos de marketing, né, que possam aí garantir, por exemplo, o crescimento de vendas. Você pode investir em propagandas, pode investir também muito em atendimento ao cliente, né, porque um cliente satisfeito vai sempre voltar à sua empresa. Então você deve utilizar o quê? Outras formas, né, outras estratégias para tentar aumentar as vendas, que não seja aí a competição de preços no oligopólio, né? Porque você vai gerar uma guerra de preços entre as empresas e elas vão acabar convergindo para o preço de equilíbrio da concorrência perfeita e aí vai acabar reduzindo o lucro de todas as empresas do setor. E isso não é bom para ninguém. Vamos ver um pouco melhor isso no final da aula, quando falamos ali da teoria dos jogos. Tranquilo? Mas agora, vamos então dar continuidade à nossa terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Agora, então, vamos entrar na nossa terceira situação problema, onde vamos estar falando especificamente da estrutura de mercado que apresenta o menor grau de concorrência, que é qual? O monopólio. Então, no monopólio, já vou adiantar que a estrutura é quando se tem apenas uma empresa, onde se produz um único produto e este produto ele não tem nenhum substituto próximo. Vamos ver que nessa estrutura de mercado, para a empresa é o melhor dos mundos, para os consumidores é o pior do mundo. Perfeito? Então, vamos ao quadro ali. É a nossa terceira situação problema. Então, o desafio dessa terceira SP é que agora a nossa holding White, né, que possui também a maioria das ações da empresa, agora essa distribuidora de energia chamada distribuidora Força, ela está sozinha no mercado monopolístico. Ela fornece energia elétrica para cerca de 2 milhões de habitantes. Então, olha só existe esta empresa que produz um único produto e esse produto não existe substituto próximo. Qual que é o substituto da energia, né, elétrica? Da energia. Muitas das vezes, vamos se dar que tem a ideia desse monopólio, já adiantando também, ele é o quê? É um monopólio natural, né? Porque, por exemplo, se você fazer uma hidrelétrica no rio, se você tiver duas usinas, né, o custo de produção vai ser maior, isso não é bom nem para os consumidores. Então, às vezes, o monopólio, nesse caso, ele acaba sendo bom aí,
para a economia, apenas neste caso. Mas também é importante que o quê? Que o governo controle, né? Não deixe aí esses monopólios fazer o que quer, aumentando o preço na altura que bem desejar, punindo aí os consumidores, né? Então também tem que ter um pouco desta regulação. Aí a inquietação do gestor é que, de acordo com as informações que o senhor Hélio colheu, que é o principal gestor, apesar da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estipular o preço de quilowatts-hora cobrado pela distribuidora Força, a empresa está apresentando um lucro bastante atraente. Mas por que é a inquietação do senhor Hélio? Né? Se está com um lucro maior, bacana, né? Mas qual que é a inquietação dele? É que o senhor Hélio ficou animado com seus resultados, né? E mostrou aí, mas se mostrou precavido quanto ao futuro. Mas qual que é a preocupação dele com relação ao futuro? É que o senhor Hélio precisa saber se esse lucro acima do normal poderá ser mantido no longo do tempo, pois ele pensa em fazer novos investimentos de formas vultuosas, né? Grande quantidade de dinheiro aí na Força, que dependerão então em parte dos recursos que vai vir desse lucro. Será que no mercado monopolístico o lucro acima do normal, ele é sustentado ao longo do tempo? Será que ele é diferente da concorrência perfeita, onde vimos que esse lucro ele não se mantém ao longo do tempo, né? Então ele quer saber o seguinte, né? O senhor Hélio, ele quer fazer investimentos, porque ele viu que a empresa está dando lucro e ele fala, vou usar parte desse lucro para ampliar, né? Fazer novas melhorias na usina ali Força. Será que compensa? Será que esse lucro é permanente ao longo do tempo? Então essa é a preocupação do senhor Hélio. Então vamos primeiro ali entender um pouco mais sobre o monopólio e depois ajudar o senhor Hélio com a sua inquietação. Vamos ali ao quadro. Então, a palavra monopólio tem a sua origem também, né? Grega, que significa o quê? Direito exclusivo de comércio, sendo então que mono significa único, enquanto pólen, como já vimos ali, significa vender. Assim, monopólio se destaca por ser completamente diferente da concorrência perfeita, pois a estrutura monopolística se caracteriza por haver somente uma única empresa ofertante, apenas uma, nada mais do que isso. Perfeito? Então, essas configurações de mercado monopolística, né, fazem com que os consumidores que desejam, ou melhor, né, necessitam de bens e serviços ofertados pela empresa monopolística, tenham o quê? Que se submeter às quantidades que essa empresa vai ofertar na economia e também ao preço praticado por ela. Né? Então, do ponto de vista da sociedade, o monopólio traz aí alguns efeitos indesejáveis. Por exemplo, né, menor quantidade de produto, né? Então ele tem uma menor quantidade e sempre o quê? Um maior preço para a sociedade. Então assim podemos perguntar quais são as causas que vão fazer com que os monopólios apareçam. Vai ser também as mesmas causas, praticamente, que fazem com que os oligopólios também surjam. Primeiro, controle de matéria-prima. Então, tem uma empresa que só ela extrai uma determinada matéria-prima, só ela tem as suas ferramentas, tem a capacidade, a tecnologia de fazer isso. Então, ela tem um controle de matéria-prima. Então, só ela que tem esse poder. Regulamentação de propriedade. Então, as patentes, né, e direitos autorais. Também é importante, porque faz com que surjam esses monopólios, né? Então, são os monopólios legais, vamos dizer assim. Então, a empresa foi lá, investiu em pesquisa e desenvolvimento, descobriu uma nova fórmula. Isso é muito comum aí na indústria farmacêutica, né? Onde você vai lá, desenvolve um remédio, né? E aí a única empresa fica aí responsável por produzir aquele produto e aí ela tem o poder nessa questão, porque vai colocar a quantidade de remédio suficiente que ela bem desejar, bem também o seu aumento no preço que ela bem desejar. Beleza? Então, o monopólio natural
também é uma das causas. Como eu já mencionei, se você tem ali uma usina hidrelétrica num determinado rio, você teve que investir muito dinheiro, né? E ela o quê? Tem algum custo muito baixo. Para que uma outra empresa, né, entrasse neste ramo, né, ela teria que investir muito dinheiro para ter uma economia de escala, ou seja, um custo baixo também, né? Teria que ser muito dinheiro. E aí, às vezes, o retorno desse investimento não é tão assim, né, tão rápido. E isso acaba dificultando esta relação aí das empresas, tá? Então, a gente já viu que também no monopólio, assim como no oligopólio, o preço ele vai ser diferente da concorrência perfeita, que é igual. O preço ele vai ser maior que o custo marginal. Então, guardem isso. No monopólio, o preço ele é maior que o custo marginal, tá? Então, um monopolista também ele pode fazer discriminação de preços e quantidades, né? Ele pode ofertar, então, a mesma quantidade a diferentes preços, ou pode também ofertar diferentes quantidades ao mesmo preço. Então, visto isso, né, a gente já viu algumas características que no monopólio, então, é uma única empresa. Voltando lá da nossa relação da concorrência perfeita. Em relação à quantidade de empresas, monopólio, uma empresa. Produto, único produto que não tem substituto próximo. Preço, ela tem muito poder na determinação de preço. E nas barreiras, existem barreiras no monopólio? Sim. No monopólio, uma das principais características é a existência de barreiras a entrantes, a novas empresas que queiram entrar no setor. A empresa que está, né, a monopolista, ela vai fazer o quê? Gerar muitas barreiras, né, para que essas empresas não entrem e dividam o mercado com ela, né, dividindo ali o seu market share, por exemplo. Então, o que acontece? Muitas das vezes, uma das estratégias é que quando outras empresas querem entrar nesse setor, essa empresa monopolística ela pode trabalhar da seguinte forma. Se você entrar, eu vou jogar muito produto no mercado, vou reduzir o preço quase igual à concorrência perfeita e você vai ter prejuízo quando você entrar. Porque quando uma nova empresa quer entrar no ramo de uma monopolista ou de uma oligopolista, ela está olhando o quê? O preço praticado pelo produto. Ela só vai entrar porque o preço está alto, está acima do equilíbrio. Se o preço estivesse, por exemplo, abaixo, ali no preço de equilíbrio de concorrência perfeita, ela não se interessaria porque ela iria investir em outro setor que teria um lucro maior. Então, o que acontece? As empresas de oligopólio e também de monopólio utilizam dessas estratégias, né? De jogar produtos na economia para reduzir o preço e desmotivando, assim, que novas empresas entrem nesse ramo. Perfeito? Vamos agora, então, resolver ali a situação, problema do nosso gestor, que ele queria saber, então, se esse lucro ele iria se manter ao longo do tempo. Será que isso é possível? Então, os lucros extraordinários da distribuidora Força deverão ser preservados ao longo do tempo, porque em estruturas de mercado monopolistas, as novas empresas que poderiam ser atraídas pela alta lucratividade do setor de energia não conseguirão entrar neste mercado, devido ao quê? Às barreiras de entradas de monopólio natural, né? Ou seja, ela teria que investir aqui no nosso caso específico, teria que ter um grande investimento para que ela pudesse, então, ter o quê? Produção de escala, né? E aí o retorno desses desses vultuosos recursos financeiros não seria tão rápido assim, e isso acaba desmotivando as novas empresas a entrar nesse setor. Então, características básicas do monopólio. Portanto, o setor é constituído por uma única empresa, apenas uma. A firma produz um produto na qual não existe, né? Então, não existe substituto próximo. Tá? Existe concorrência apenas entre quem? Entre os consumidores, porque a quantidade que a empresa monopolista oferta não é suficiente para a economia, né? Para todo mundo que está desejando o produto. A curva, essa é importante, que a curva, olha só, a curva da receita média, né? É a curva de demanda.
é a mesma curva, né? A curva de receita média do monopólio vai se caracterizar a curva de demanda, porque a demanda do monopólio é a mesma coisa que a demanda do setor, né? Porque só tem a empresa que produz um único produto. Assim, é a mesma forma. A oferta da firma monopolística é igual à oferta do setor também, porque só tem ela. Então, a demanda da firma é a demanda do setor. Tranquilo? O monopolista controla sempre a quantidade e o preço praticado na economia. E ele vai inserir, né, colocar barreiras para que novas empresas não entrem no setor e não dividam aí o mercado com ela, né? Porque se novas empresas entrarem no mercado, as empresas vão produzir mais, vão jogar mais quantidade de produto, a gente sabe. Quanto maior a oferta, menor o preço. Aí o preço acabaria reduzindo, convergindo lá para a concorrência perfeita e ninguém ganhando ali o lucro extraordinário ou acima de mercado, ganhando todo mundo o lucro normal, né? Isso não é para as empresas que buscam sempre a maximização do lucro, isso não é vantajoso. Então a monopolista vai sempre colocar barreiras para que novas empresas não concorram com ela. Perfeito? Bom, analisado então a nossa terceira situação problema, onde falamos da nossa estrutura de mercado de monopólio, chama agora a nossa última SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bom, nesta estrutura de mercado, ela vai ser aí não meio termo, mas um mix entre a estrutura, os extremos, né? A concorrência perfeita, onde é o maior grau de competição, e o monopólio, onde é o menor grau de competição. Então vamos ver que essa estrutura de concorrência monopolista, ela vai ter características de ambas as estruturas, de concorrência perfeita e de monopólio. Então, nessa questão, vamos ali à nossa situação problema 4. Então, a Holding White comprou a maioria das cotas da rede de restaurantes self-service Boa Comida Brasileira. O senhor Barbosa, que é o seu gestor, né, trabalha na White e ficou responsável por determinar as novas estratégias, né, que seriam implementadas nesses restaurantes, né? Então, qual é a inquietação do senhor Barbosa ali, né? Qual que é a grande preocupação dele? Que após fazer uma análise, ele decidiu que deveria ser feitos investimentos em melhora de atendimento ao cliente e anúncios em revistas locais. Segundo o senhor Barbosa, tais ações de marketing melhorariam ali o movimento dos restaurantes Boa Comida Brasileira, fazendo os resultados financeiros dessas empresas aumentarem. Então, o senhor Barbosa sabe qual é a estrutura de mercado que a empresa está inserida. Ele tem noção de que a empresa que ele está, né, trabalhando, ela vai estar inserida ali na concorrência monopolística. Então, sabendo que o restaurante Boa Comida Brasileira trabalha em uma estrutura de mercado de concorrência monopolística, será que as ações propostas pelo senhor Barbosa serão bem-sucedidas? Será que esta estratégia de investir em propaganda, em marketing, é importante, né? É uma boa estratégia para a concorrência monopolística? Bom, professor, para mim saber se isso é bom ou não, né? Para responder, então, essa questão, é importante que nós conhecemos um pouco sobre
a concorrência monopolística. Então, a concorrência monopolística, então, adiantando, lembrando lá, em relação ao número de empresas, também é grande, igual à concorrência perfeita. Em relação ao produto, está aí a grande questão. Em relação ao produto, na concorrência perfeita, o produto é homogêneo, igual. Já na concorrência monopolística, o produto ele é diferenciado, ele é heterogêneo, ok? Em relação ao preço, na concorrência perfeita, o preço é dado, é rígido, elas são tomadoras. Na concorrência monopolística, ela tem um certo poder aí, né, de determinação nos preços. E também em relação à entrada e à saída, já existe aí mais esse livre acesso, essa mobilidade. Então, não existe barreiras em ambas as estruturas, nem na concorrência monopolística, também nem na concorrência perfeita. Mas vamos ao quadro definir um pouco melhor essa estrutura de mercado denominada de concorrência monopolística. Então, ela é uma estrutura de mercado intermediária que possui características de concorrência perfeita misturada com as características do monopólio, mas que também não é um oligopólio, ok? Então, qual que é a grande diferença da concorrência monopolística com o oligopólio? Que no oligopólio, ela é pouca, as empresas são poucas empresas no setor. Já na concorrência monopolística pode ser bastante. Então tem muitas empresas, existe livre entrada e saída, né, igual à competição perfeita. Muitas empresas também igual à condição perfeita. Mas o principal é em relação ao produto. Porque na concorrência monopolística, o produto ele é necessariamente diferenciado, tá? O produto não é homogêneo. Então essa é a grande relação da concorrência monopolística. E o poder do monopólio vai depender do quê? Do grau de diferenciação do produto, né? Quanto à sua qualidade, né? As suas outras características, qualidade, qual é cheiro, sabor, nessas questões. Então, a característica da concorrência monopolística, quanto ao número de empresas, um grande número de empresas. Em relação ao produto, guardem isso aí no coração. Se o coração estiver cheio de amor, guardem aí no seu baço, né, no seu rim, né, no seu esôfago, guardem em algum lugar, mas guardem. O produto é diferenciado. Controle de preços. Existe aí uma pouca manobra, né? Elas não são tomadoras de preço igual na concorrência perfeita, mas existe uma certa manobra. E essa manobra, né, esse poder de monopólio, vai depender muito do quê? Depende do grau de diferenciação desse produto. E também, igual na concorrência perfeita, também não tem barreiras a entradas, né? A livre mobilidade é fácil, caso outras empresas queiram aí entrar no setor. Tranquilo? Então, analisado essas questões, né, da estrutura de mercado, de concorrência monopolística, podemos então, antes de resolver a CSP e entrarmos ali em novas situações, que é muito importante também, falarmos um pouco aí sobre a teoria dos jogos. Lembrando que ao final da aula vou estar aí dando um direcionamento para que você possa estar estudando aí para a sua avaliação, tá? Não são as questões, é apenas um direcionamento, mas que pode aí ajudar bastante, né, nos exercícios. Por isso é de suma importância que você vá lá no fórum, faça as atividades complementares que estão lá postadas, né? São 4 atividades que eu postei. Fazendo isso, você não vai ter nenhum problema na hora da sua avaliação. Perfeito? Bom, o que você tem que saber desta aula é as características das estruturas de mercado. Por que é importante você saber? Porque quando você é um gestor, né, ou está trabalhando numa empresa, você tem que saber qual que a sua estratégia vai ser diretamente influenciada, vai ter uma resposta muito forte dos seus concorrentes, como na estrutura de oligopólio, ou se você tem um poder para aumentar os preços, visto que você está no monopólio, só tem a sua empresa, só você produz aquele produto, quando não existe nenhum substituto. Ou se, dependendo do que você fizer, você vai ter um prejuízo muito grande. Se você quiser aumentar o preço, você não vai vender nada. Se você baixar, você também vai estar perdendo aí dinheiro, que é o caso da concorrência perfeita. Então, isso é de suma importância entender qual estrutura a sua empresa está inserida. Tranquilo? E as principais características quanto ao número de empresas, concorrência monopolística, grande número de empresas, igual na concorrência perfeita. Em relação ao produto,
Produto diferenciado, diferente da concorrência perfeita, onde o produto é homogêneo. Em relação ao preço, concorrência perfeita, elas são tomadoras de preço, os preços são rígidos. Na concorrência monopolística, elas têm um certo poder para manobra de preços, né? Ela tem um poderzinho ali, um poder de monopólio de determinar os preços. E esses preços eles estão relacionados ao quê? Ao grau de diferenciação do produto, tá? Enquanto há barreiras a entradas, essas são iguais. É livre acesso, existe a mobilidade para que novas empresas entrem e saiam de determinado setor. Perfeito? Então, já resumimos ali as duas estruturas, concorrência perfeita e concorrência monopolística. Oligopólio, poucas empresas, produtos podem ser homogêneos ou diferenciados e também os preços têm poder na determinação de preço, no oligopólio, e existe barreiras a entradas. E o monopólio, uma única empresa, produz um único produto sem substitutos próximos, tem extremo poder na determinação de preços e também tem barreiras entrantes, as novas empresas que queiram entrar no determinado setor. Ok? Guarde essas características, porque se você guardando isso e lá na sua avaliação cai alguma questão que peça isso, você não vai ter nenhum problema nesta parte. Perfeito? Vamos ao quadro então com a nossa resolução da situação problema 4. Então aqui nesta SP, né, as ações de marketing são fundamentais para as empresas que atuam em concorrência monopolística, sendo, portanto, uma decisão acertada do senhor Barbosa. Como existem muitos concorrentes neste mercado, a diferenciação do produto, do atendimento e as ações de propaganda são importantes para uma empresa criar o quê? A visibilidade diferentes no mercado, né? Porque cada uma tem a sua própria marca. Então, isso é de suma importância para essas empresas. Então, a atuação nessa questão aí de propaganda na estratégia, dentro da estrutura de concorrência perfeita, ela vai ser o quê? De suma importância para essas empresas dentro dessa estrutura. Perfeito? Agora, vamos ver um tópico muito importante que eu acho que é sobre a teoria dos jogos. E essa teoria é muito aplicada dentro da estrutura de oligopólio, onde você tem poucas empresas e elas concorrem entre si. E a decisão de uma empresa é automaticamente levada em consideração pelas suas rivais ou as suas concorrentes, assim dizendo. Então, a priori, eu vou trazer um exemplo para você, bem tradicional, do dilema do prisioneiro, e depois vamos tentar fazer um link aí, né, na relação de estratégias de empresas. E também vamos falar um pouco do equilíbrio de Nash, para quem assistiu lá o filme Uma Mente Brilhante, né, para entender um pouco mais sobre esse, né, espetacular aí, matemático que, né, já se foi, mas que ganhou o Prêmio Nobel de 1994. Então vamos ali às novas, provocando novas situações. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Pessoal, então eu vou finalizar esse tópico, né, da teoria dos jogos, e eu vou dar um tempo para que você envie suas dúvidas, mas também vou dar um tempo para dar um direcionamento quanto à questão da nossa prova, tá? Que não está difícil, né? Então, basta também estudar, né? Então não deixe para estudar na última hora ali, né? Peguem, dê uma lida no livro, façam os exercícios, atividades complementares, mas eu vou falar sim sobre a questão da nossa avaliação, perfeito? Então vamos ali agora ao nosso quadro para a gente verificar ali a questão das novas situações da teoria dos jogos. Um breve comentário sobre a teoria dos jogos. Então, uma definição importante dentro da teoria dos jogos é a de estratégia, a qual corresponde um plano contingencial
que especifica um determinado jogador. Quais as ações possíveis de tomar em todos os momentos em que eles for convidados a jogar, né? Então, se você substituir ele jogador por empresa 1, empresa 2, você já começa a ter essa relação, esse link aí dentro do meio corporativo, aplicando a teoria dos jogos. Tranquilo? Bom, então temos aqui, né, para a gente exemplificar essa ideia, o dilema do prisioneiro, que vai nos trazer aí dois criminosos, Bonnie e Clyde, né? Então temos aqui que a polícia tem provas que possibilitam incriminar os dois criminosos, Bonnie e Clyde. O crime é banal, né? Portar arma sem registro. Se fossem condenados, cada um pegaria 1 ano de cadeia. Então anotem aí, cada um pegaria 1 ano de cadeia caso ambos fossem condenados. Porém, a polícia também suspeita que esses dois criminosos tenham assaltado um banco, um crime grave, porém não conta com a prova para incriminá-los. Então essa ideia da teoria dos jogos também é bem particular no nosso cenário atual, lá na questão da delação premiada da Casa das Corrupções, lá da Lava Jato. Muitos estudos, você procurar na internet, utilizam essa teoria para justificar as delações, tá? Então, a polícia interroga cada um deles em salas separadas e oferecem o seguinte acordo para os dois. Olha, se você pegar 1 ano, você pode pegar 1 ano de cadeia, só que se você, Clyde ou Bonnie, confessar o roubo do banco e, né, acusar o seu cúmplice, nós vamos conceder para você a liberdade e vamos prender ele, né? E o seu cúmplice vai pegar quantos? Olha só, 20 anos. E aí, o que você faria, né? Então, nesse caso, se os dois confessam, os dois podem pegar aí uma outra acordo, é o quê? 8 anos. Então, se um confessa, o outro não confessa, o que confessou vai solto e o que não confessou pega 20 anos porque ele foi delatado ali. E aí, você confessaria ou não se você soubesse que essa proposta também foi feita pelo seu parceiro? O que você faria? Você confiaria no seu parceiro? Vamos ao quadro, então, com as nossas possibilidades e conclusões. Onde vamos ter aqui o quê? O que chamamos aqui, ó, esses resultados na teoria dos jogos, quando você for ler o manual, é chamado de payoffs, tá? Ou os payoffs, ou né, os prêmios também, alguns sinônimos desses são a mesma coisa, payoffs, prêmios, resultados, nesse sentido. Então, nesse caso, se os dois confessarem o crime, não precisaremos de um testemunhar, né, de um testemunho, e cada um pegaria, então, 8 anos de cadeia. Então, olha só, né, se Clyde confessa, ele pega, então, todos os primeiros aqui termos são os resultados de Clyde, e a segunda coluna é o de Bonnie, tá? Então, se ele confessa e Bonnie confessa, ambos pegam 8. Mas se Clyde confessa e Bonnie fica em silêncio, Clyde vai embora, solto, e a Bonnie pega 20 anos de cadeia. Da mesma forma, se Clyde fica em silêncio e a Bonnie vai e confessa, Clyde pega 20 anos e a Bonnie é livre. E se os dois ficam em silêncio, nenhum confessa, ambos pegam 1 ano de cadeia. E aí, o que você faria? Qual é o seu raciocínio? Você confessaria ou não? Né? Para você fazer isso, você vai depender muito do quê? Da confiança do seu parceiro ali. E agora no meio corporativo? Se fosse 2 empresas competindo entre si, ela sabe, se ela aumentar o preço, se ela baixar o preço, a outra também pode baixar. E nesse sentido, ela também perderia seu lucro porque o preço estaria abaixo de ambos os compradores, né, nós iriam comprar da outra empresa também que está com preço também baixo. E ela perderia dinheiro. Então, ela teve a estratégia querendo ganhar mais clientes no mercado, reduzindo o preço, mas ela tem que levar em consideração o quê? O que a sua concorrente vai fazer. Será que compensa ela baixar o preço para tentar pegar uma fatia maior de cliente? Mas e se a sua concorrente também baixar o preço? Será que daí não seria pior nessa questão?
né? Então essa é a mesma ideia da teoria de jogos. Você consegue ver isso num artigo que tem na internet sobre a empresa TAM e Gol, onde uma queria baixar o preço da passagem para ter mais cliente, mas estava levando em consideração o que sua concorrente direto ia fazer, né? E elas chegaram ali num acordo implícito, não foi num acordo explícito lá do cartel, né? Foi apenas através da teoria dos jogos. Então vamos ao quadro com as principais raciocínios aí que eles teriam, né? Esse é o mesmo raciocínio que eu, você, Boni teve e também o Clade, tá? Então a Boni vai raciocinar da seguinte forma: não sei o que Clade fará. Se ele ficar em silêncio, o melhor para mim será confessar, porque eu estou na rua e ele está preso. Eu vou estar pensando apenas em mim. Pois após um ano não, né? Ali na confissão, se ela confessa, ele fica em silêncio, já está livre. Não tem um ano não, já sai livre. Se ele confessar, a melhor estratégia para mim também é confessar, porque se eu ficar em silêncio eu pego 20, né? Então o melhor para mim é que ficaria com 8, ao invés de 20 anos. De modo, sem pensar no que Clade possa fazer, a melhor estratégia para Boni é qual? É confessar, e a mesma decisão para Clade. Professor, mas como assim o melhor confessar? O melhor seria o quê? Ficar em silêncio, mas olha bem o que eu estou dizendo. O Clade e a Boni não sabem o que o outro vai fazer, né? Eles não têm a confiança 100% no que o outro vai estar fazendo. Então, a melhor estratégia para Clade e para Boni é confessar. Ou seja, vamos ter aí o equilíbrio, que chamamos equilíbrio de Nash, onde uma empresa vai fazer o seu melhor que pode, levando em consideração as estratégias e as reações de suas concorrentes. Essa é a definição de equilíbrio de Nash. E o equilíbrio de Nash vai estar bem aqui. Você pode encontrar esse equilíbrio de Nash por duas formas. Vou ensinar um macetinho aqui. Uma das formas é analisando o seguinte: se Clade confessa, qual que é o melhor resultado para Boni? Bom, se ela confessa, o melhor resultado para Boni é confessar também. Porque se ele fica em silêncio, ele pega 20. E se ela fica em silêncio, o melhor resultado para Boni é o quê? Se ela fica em silêncio, o melhor resultado para Boni é confessar. Certo? Seria aqui. Beleza. Aí você vai fazer o mesmo raciocínio para quem? Pelo lado de Boni. Então, se Boni confessa, qual que é a melhor estratégia para Clade? É o quê? Se ela confessa, a melhor estratégia para ele também é confessar, porque ele vai pegar 8 e não 20. Se ela fica em silêncio, a melhor estratégia para ele é confessar, ele está solto. E onde vai ser o equilíbrio de Nash? Onde você tiver esses dois risquinhos no mesmo quadrante. Isso aí é um macetinho para que você possa estar fazendo aí algum concurso público, alguma coisa nesse sentido, para ser mais rápido. Mas também você pode fazer através da racionalização, que chamamos de estratégias dominantes. Olha só, observa aqui, Clade. A melhor estratégia para Clade é o seguinte, ó, 8, né, ficar preso 8 anos é melhor que 20. Ser solto é melhor do que 1. Então, olha só, independente... Por que a estratégia de Clade é confessar? Porque independente que Boni faça, sempre para ela o melhor vai ser confessar. Ou seja, vamos dizer que essa aqui é uma estratégia estritamente, ok? Dominante. Ou seja, não importa o que Boni faça, a melhor alternativa para Clade é sempre confessar. Ou seja, essa aqui está arriscada, né? Então a estratégia dominante é confessar. O mesmo caso é feito por Boni, ó. Porque por Boni, melhor ter 8 e ficar preso 8 do que ficar preso 20. Melhor ser livre do que ficar um ano preso. Então também, para Boni, elimina ficar em silêncio, porque a melhor estratégia para ele, independente do que Clade faça, também é confessar. Então assim você também encontra o quê? O seu equilíbrio de Nash. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um tempo aí para que você então envie suas dúvidas, tá? Eu vou voltar com as suas dúvidas e o principal, eu vou direcionar aí alguns tópicos sobre a nossa prova, tá? Então não sai daí, anote suas dúvidas, eu volto aí na sequência com as respostas das dúvidas e também com comentário aí sobre a nossa avaliação, perfeito?
Pessoal, vamos rapidamente aqui, porque a maioria de vocês acha que a melhor estratégia é ficar em silêncio. Beleza? Vamos ao quadro rapidinho. Só observar um tópico. Então imagine você falou que a melhor estratégia é ficar em silêncio. Então você aqui está no caso, na situação de Cláudia, tá? Você fica em silêncio. Você ficou em silêncio. Se você ficou em silêncio, você pegou o quê? 1 ano, certo? Você vai ficar enjaulado 1 ano. Mas Bonnie faz o quê? Ela confessa. Então o que Bonnie tem? Bonnie, olha só, a Bonnie confessa e você ficou em silêncio, porque você imaginaria que pegaria 1 ano. Mas ela foi despertinha e confessou. E aí o que aconteceu com você? 20 anos. 20 anos de cadeia. Agora eu te pergunto, qual que é melhor? 20 anos na possibilidade de tirar 20 anos ou na certeza de tirar 8 anos? Né? Porque a sua melhor estratégia seria confessar e você pegaria 8 anos e 8 anos. Aí você fala o seguinte, não, professor, mas a melhor estratégia é os dois ficarem em silêncio. Seria, se os dois tivessem combinado isso, se os dois tivessem entrado na ideia do cartel, sentado antes e falava, ó, eu vou ficar em silêncio e você em silêncio. E mesmo assim, eu pergunto pra você, se os dois tivessem combinado de ficar 1 ano e 1 ano, não vou ficar em silêncio, você não, em 1 ano a gente tá solto. Mesmo assim, você ainda conseguiria acreditar ou confiar que ela ficaria em silêncio? Porque você saberia que se você ficar em silêncio e ela confessar, ela está solta, porque todo mundo ali sabe os resultados. E aí, qual que seria o que você faria? Você confiaria ou você tomaria a estratégia, vou fazer o melhor que eu posso, independente do que o meu concorrente está fazendo? E o melhor que eu posso era confessar no nosso caso, tá? Então, olha, a ideia da teoria dos jogos é essa. O risco que você corria em não confessar. Porque se ela confessasse, ela estaria solta e você não pegaria 1 ano, nem 8. Você pegaria 20 anos. Então, logo, a gente diz na teoria dos jogos que ali é uma estratégia estritamente dominante. Eu faço o melhor que eu posso, independente do que o meu concorrente vai estar fazendo, o que o jogador vai estar fazendo. Tá? Agora, o que todo mundo está querendo, que é o direcionamento para a prova. Tá? Primeiro, simples, custo fixo, custo variável, é importante estudar, é muito importante estudar. Lei dos rendimentos decrescentes, quando eu dobro meus fatores de produção, o que acontece com a minha quantidade produzida? Se eu mais que dobro, eu tenho rendimentos de escala, crescentes de escala. Se eu dobro meus fatores de produção, minha produção menos que dobra, rendimentos decrescentes de escala. Né? Aí se eu dobra na mesma proporção, rendimentos constantes de escala. Então é importante estudar isso. Muito importante é os conceitos de elasticidade, principalmente elasticidade de preço da demanda. O que é? Variação percentual no preço da demanda, da quantidade, dada que eu tive uma variação percentual no preço. Então ela vai ser elástica quando a minha variação no preço é pequena e tem uma grande variação na quantidade, ou seja, quando eu faço o cálculo, ela é maior que 1. Se ela é maior que 1, ela é elástica, se menor que 1, inelástica, se igual a 1, unitária. Então, essa teoria é importante que você estuda. Também é importante que você estude os fatores de produção, capital, terra e trabalho, né? Fácil também. Importante que você tenha isso em mente. Também que você estude lá os pensadores. Qual que é a principal diferença de Smith, Marx e Keynes? Então, Keynes acreditava que era importante a intervenção do governo. Smith não, acreditava na mão invisível, que o mercado ia se ajustar, que o governo só atrapalhava, que o governo era ruim para a economia. Né? E Marx acreditava que o capitalismo era o mal, né? Que tinha a questão da mais-valia, que o melhor para ele era a questão do socialismo, aquela coisa toda. Né? A definição também de capitalismo e socialismo é importante estudar. Perfeito? Então, esses conceitos ali que mais vai pegar aqui, né? Deixa eu ver só dar uma olhada na minha colinha que eu trouxe aqui para vocês, elasticidade, teoria, também a questão dos deslocamentos da oferta e da demanda, perfeito? Isso também é importante você estudar quais são os fatores que fazem a curva da demanda deslocar para a direita ou para a esquerda. Estudando isso, mais os exercícios dos nossos fóruns e também do seu manual, você não terá nenhum problema na nossa avaliação. Beleza? Ficamos por aqui, te espero você no chat e até a próxima.